Então, pessoal, a gente vai finalizar os seminários desse semestre, mas também vai ter mais, com o seminário do João. Acho que o João é conhecido de todo mundo aqui, né? O João já está sendo monitor de programação 1 comigo, mas já foi de Prog 2 também, então vocês já conhecem. Uma curiosidade do João é que o João ele é formado em ciência da computação e depois ele fez matemática antes de ir para o INCA. Então eles têm as duas formações. E aí conversa vai, conversa vem, o João falou comigo, eu no meu TCC da graduação eu fiz um trabalho assim, sobre máquinas de Turing. A gente publicou um artigo numa revista, uma revista boa, de computação teórica. Aí, passou um tempo, né, eu falei, por que você não dá um seminário aqui pra gente? Então, é o trabalho de conclusão de curso na primeira graduação, né, que foi em ciência da computação. E aí, é sobre máquinas de Turing, que na verdade vocês ainda não tiveram contato apropriado com máquinas de Turing, é um conteúdo que a gente vê em detalhes na disciplina de teoria da computação, que vai ser primeiro semestre de 2026 para vocês. Para turma de 2024 vai ser uma disciplina do quinto período, né? Período da computação é o quinto período de vocês. Semestre que vem é o quarto. Então, o primeiro semestre de 2026 é o quinto período da turma de 2024. Então, no quinto período vocês vão ver teoria da computação, que vocês vão estudar com calma máquinas de Turing, que é a alma dos computadores modernos que a gente vê hoje, né? Mas, de qualquer forma, mesmo sem ter um contato do que é máquina de Turing formalmente, eu acho que vai ser bem legal. E como o João é da casa e tem essa dupla formação, computação e matemática, eu acho que vai dar certinho para comunicar com vocês e falar um pouco do TCC dele. Talvez até com mais propriedade do que você faria lá na época da apresentação do TCC, né? Então é isso, gente. Então agradecer o João por aceitar e o João tá em casa, né? Obrigado, professor. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Véspera de feriado e tal. Eu vou apresentar, que nem o Everton falou, sobre o meu TCC, que a gente define uma variante da máquina de Turing não determinística para computar funções. E aí, que nem ele falou, vocês ainda não tiveram contato com máquinas de Turing, então eu vou fazer uma pequena introdução do que é uma máquina de Turing, dar alguns exemplos de variantes da máquina de Turing, e aí depois eu vou falar do meu trabalho, do meu TCC, né? Tá. Então vamos lá. Primeiramente, o que são máquinas de Turing? A máquina de Turing, ela foi uma resposta do Turing para o chamado problema da decisão, que está ali conhecido pelo nome em alemão. Como está sendo gravado, eu não vou nem tentar falar. E ela surge num contexto em que os matemáticos eles estavam ainda descobrindo o que a gente conseguia provar, o que a gente não conseguia provar, etc. Surge primeiro o Hilbert, em 1900, ele propõe diversos problemas, e ele estava querendo saber, a gente queria resolver tudo. E aí o Gödel, em 1931, ele chega e fala, não tem como a gente resolver tudo, pensa nos teoremas da matemática como se fosse pontos assim num grafo, e tem teoremas que a gente não consegue chegar, não são alcançados assim. Então tem coisas que a gente não consegue nem ver se é verdade, nem ver se é mentira, que são os teoremas da incompletude de Gödel. Não sei se vocês já ouviram falar, né? E aí, mas depois que a gente viu que não dá para a gente provar tudo, basicamente, tem como a gente saber o que dá para provar e o que não dá? E aí o Turing respondeu com o problema da decisão, né? E para isso ele definiu uma máquina teórica, não era uma máquina física ali com parafuso, etc., né? Mas que ela é a base para o computador hoje em dia. Isso ele fez em 1936, antes de ter qualquer processador, essas coisas, etc. E assim, as ideias que estão ali estão presentes até hoje, né? Então, tanto que ela virou o fundamento que a gente usa. No mesmo ano do Turing, teve um outro matemático, né, que é o Church, que ele também resolveu esse problema, só que ele resolveu de outra forma,
E basicamente as formas são equivalentes, o Turing mostra que são equivalentes, só que a máquina de Turing a gente estuda mais hoje por ser mais intuitiva, né? E a gente usa para representar algoritmos, etc. E com base, usando ela, a gente estuda diversas propriedades dos algoritmos, dos computadores, etc. É uma ferramenta bem poderosa. E aí ela se tornou, de fato, é meio paradoxal isso, mas a gente diz que uma coisa é computável se ela é computável por uma máquina de Turing. Então, basicamente, se a gente tem um problema, a gente quer saber se dá para computar ele. Computar, basicamente, intuitivamente, resolver de forma mecânica, né? Você tem uma lista de instruções e você segue à risca aquela lista de instruções. Se tem como tu definir essa lista de instruções, então tem como tu computar esse problema, né? Não precisa nenhuma criatividade de quem está executando aquilo. E é basicamente a máquina de Turing, né? Então, próximo slide. A analogia que o Turing usou, né, foi de uma pessoa com um papel seguindo instruções, né? Então ele pensou, quando a gente vai computar, calcular qualquer coisa, a gente tem um papel, aí a gente tem uma caneta e a gente está escrevendo coisas ali naquele papel. Esse papel vira a fita da máquina, né? E essa pessoa é a máquina, né? E ela pode, com base no que está no papel e nas instruções que ela tem, decidir o que ela faz com o papel. Se ela apaga o que está no papel, se ela substitui por alguma coisa, como ela move o papel, etc., né? Então, basicamente, a gente define uma máquina de Turing como uma tabela de transição, né? Que vai ter a tabela de transição, para cada estado e para cada símbolo da fita, ela vai dizer qual estado que a gente vai ir e o que a gente faz com esse símbolo da fita. Se substitui ele por um novo ou não. E como que a gente move ali a fita, se vai para a esquerda, direita, etc., né? A fita, por padrão, a gente pensa como se fosse uma fita unidimensional, infinita, né? Então, a gente tem vários quadradinhos na fita, e aí, a todo momento, a gente está vendo um quadradinho e um símbolo, e a gente está num estado. E aí, com base nisso, a gente decide se a gente vai para a esquerda, para a direita, e o que escreve nessa fita, né? Aqui dá um exemplo de uma máquina de Turing, né? Então, por padrão, a gente pensa na máquina de Turing para decidir problemas, né? Então, ela vai dar uma resposta sim ou não. Então, se eu quisesse identificar se uma entrada é desse formato aqui, 01 elevado a n, né? Então, ou seja, 01, 01, 01, 01. Se for 0, 0, 0, 0, é não. Se for 0, 1, 1, também é não, né? Então, eu vou aqui descrever essa máquina de Turing para vocês, para terem uma ideia de como é, né? Então, eu teria um estado aqui, que eu vou chamar de estado 1. Se eu ler na fita, eu começo nesse estado. Vou até botar uma flechinha aqui. Estado inicial, começo aqui. Se eu leio 1, 0, eu vou para um estado secundário. Aqui todo mundo consegue ver? Que é o 2. Eu acho que a preta está melhor, né? Melhor? Tá. Tá. Eu vou para o estado 2. Se eu ler o 1, eu volto aqui. E aí, se eu parar aqui, eu vou dizer que eu aceito. Eu vou desenhar assim. Então, 0, 1, aqui eu estou lendo as strings, né, de 0, 1. Agora, se eu estiver nesse estado e eu ler o símbolo 1, eu vou para um outro estado que eu rejeito. E se eu estiver aqui e eu ler um 0, eu também rejeito. Então, aqui eu estou descrevendo essa máquina de Turing. Então, basicamente, eu poderia escrever como se fosse uma tabelinha, né? Então, eu tenho estado 1, 2 e 3, e aí, com base com o que está na fita, eu descrevo o que vai acontecer, né? Então, eu vou lendo aqui, 0, 1... Claro, aqui está implícito que eu estou movendo ali a fita, etc. Mas é só para vocês terem uma ideia. Certo. Aí, por que a máquina de Turing é importante? Que nem eu disse, ela serve para a gente modelar as coisas, e quando o Turing definiu ela, ele também definiu uma máquina de Turing universal. O que é essa máquina? A entrada dela é uma outra máquina, né? E uma entrada, e ela simula essa máquina nessa entrada. Ou seja, hoje em dia a gente tem os processadores Intel, ARM, etc., né? Que rodam qualquer coisa. A gente tem um sistema operacional, a gente executa diversos programas que fazem diversas coisas. Antigamente a gente tinha vários chips especializados para as coisas.
e só depois que a gente foi ter algo que roda qualquer coisa. Mas lá, em 1930, o Turing já tinha pensado nisso, né? Então, definiu computação no geral, né? Então, eu consigo, com uma máquina, eu consigo simular qualquer outra máquina. Então, e aí ele descreveu lá no paper dele como que ele traduziria, codificava uma máquina, etc. Essas coisas. Outra coisa importante que o Turing fez, né, que hoje a gente conhece como problema da parada, né, no formato dele lá não estava dessa forma, mas hoje em dia a gente vê assim, mas ele mostrou basicamente que nem tudo é computável. Ou seja, eu tenho essa noção que é a máquina que captura, né, a noção de resolver algo de forma mecânica, e ele mostrou que não tem como a gente computar qualquer coisa. Não é todos os problemas que tem uma máquina que vai resolver ela, né? E aí, que bom que eu botei aqui a demonstração para não me confundir. Cadê o... Aqui. O problema da parada dado uma máquina de Turing e uma entrada, a gente consegue falar se essa máquina para ou não? Né? Existe uma máquina que resolve isso? Né? Isso é muito importante, por exemplo, se a gente está num computador, ele tem um processo lá rodando, e esse processo aparentemente não está fazendo nada, mas a gente não sabe, ele vai eventualmente parar ou não. Né? Seria bom se a gente soubesse, ele não vai parar, então mata ele direto, economiza recurso. Mas enfim, não tem como a gente resolver isso, não tem um algoritmo geral que decide se um outro algoritmo para ou não. Né? Para a gente demonstrar isso, né, a gente faz por contradição. Então, supõe que existe essa máquina, eu vou chamar essa máquina hipotética de H, né? Então, dado uma outra máquina e uma entrada para essa outra máquina, eu vou falar que sim, se a máquina para, e não se ela não para. Então, resolve o problema da parada dessa máquina. Vamos assumir que sim. Agora eu vou definir uma outra máquina, né, que ela só vai negar a entrada dela. Se for não, ela vai retornar sim. E se a entrada dela for sim, ela vai entrar no loop infinito, então ela não vai parar. Essa é a N. Aí agora, se eu juntar essas duas máquinas e definir essa máquina A de M, vou pegar a preta. Né? Como a composição dessas duas máquinas, essa máquina M é uma máquina que recebe a descrição de outra máquina, né? Então, ali, quando eu tenho H, M e E, o E seria uma outra máquina, certo? Então, eu estou duplicando aqui. Agora, se eu rodar a minha A nela mesma, então vamos supor que ela para, né? Então, vamos supor que, dada a máquina A, com a entrada A para. Certo? Aí, eu tenho aqui, N, H, A, A. A máquina A para com a máquina A. É a minha suposição. Então, aqui ele vai retornar sim. Só que a N, se recebe sim, ela entra num loop infinito. Então, isso aqui é uma contradição. Não posso ter isso. Né? Logo, eu tenho que ter que a A, com a entrada A, não para. Certo? Mas, novamente, então eu vou ter que H de A a A vai ser não. Mas aí a minha N vai parar. Então eu tenho, em todos os casos eu tenho um absurdo, né? Então eu não posso ter essa máquina H. Tá. Aí agora eu vou falar um pouco das variantes da máquina de Turing. Que nem eu falei, por padrão a gente pensa nela como uma fita unidimensional, mas a primeira coisa que a gente pode pensar é, tá, e se eu tiver mais de uma fita, né? Então eu posso definir, em vez de ter só uma fita de entrada, eu posso ter várias fitas para trabalhar ali, né? É como se eu tivesse mais papel, né? E aí, um exemplo de problema que eu coloquei foi o problema do palíndromo. Então, aqui eu tenho a minha entrada, né? Ali na fita.
E aí eu suponho que eu tenho agora 2 fitas. Aí eu tenho aqui a minha entrada, né? A, B, B, A, etc. E eu quero testar se é um palíndromo. Para eu resolver isso com a máquina multifita, o que eu faço? Posso simplesmente copiar essa entrada para a minha segunda fita. Aí eu deixo o cabeçote da fita aqui e o cabeçote aqui. E aí depois eu volto os cabeçotes e vou comparando se é igual. É claro que eu consigo fazer isso, esse problema, que nem eu falei. Tudo que é computável é computável por uma máquina de Turing, né? Então esse problema eu também resolvo na determinística. Mas para eu modelar ele, às vezes com a máquina multifita é mais fácil de eu descrever, etc. Né? E basicamente usar mais de uma fita não acrescenta, não é ineficiente, né? Aqui pode parecer, aqui o teorema que eu coloquei, né? Eu posso simular uma máquina multifita com uma máquina de uma única fita só ao quadrado, né? O tempo que vai crescer. E pode parecer muito, mas quando a gente estuda a complexidade, a gente meio que vai para a ideia de que se algo é polinomial, é eficiente, né? Na prática nem sempre é isso, etc., mas para tornar as coisas mais simples, vamos trabalhar com isso, né? E aí como que eu simulo, por exemplo, uma máquina multifita com uma de uma única fita? Eu posso copiar as fitas da minha multifita numa fita só, né? E aí eu tenho que controlar o movimento para simular os movimentos, etc., né? É uma maneira tranquila. Aí, e se a gente pudesse ramificar? Que nem eu falei, todo momento a gente está num estado, a gente lê e a gente vai para outro estado, reescreve e move a fita, né? Aqui, ali no diagramazinho que eu tinha feito, imagina que tu tem um estado aqui, e aí você pode ir para 2 outros estados, né? Ou seja, eu estou ramificando. É como se fosse, pensa na computação paralela, eu tenho vários cores ali, etc., né? Então eu tenho a computação não é determinística, não tem só um caminho que ela vai seguir vários caminhos ao mesmo tempo, né? Se a gente for voltar para a analogia, a gente pode pensar que em vez de ter uma pessoa só computando, eu tenho infinitas, que nem a minha fita, é um modelo teórico, né? Então eu tenho a minha fita infinita, né? Agora, posso pensar que eu tenho infinitas pessoas ali para computar. Então eu começo uma pessoa está ali computando, aí lê uma descrição ali, na tabela de transcrição, opa, ramifica. Chama uma outra pessoa para continuar uma computação em paralelo e continua, né? Que nem eu falei, a gente também consegue simular a máquina não determinística com a determinística, né? E... tá ali. A maneira fácil é fazer uma busca em largura, né? Então, a gente pode pensar que na máquina não determinística, aqui eu vou botar determinística, não determinística. Então, na determinística eu vou ter um estado, vai para outro estado, vai para outro estado, né? Aqui é o tamanho da computação, o tempo. Na não determinística, eu ramifico. E eu tenho vários. Tem uma árvore de computação, certo? E aí como que eu posso simular isso com uma máquina determinística? Vocês devem ter visto, busca em profundidade, busca em largura. É só eu fazer uma busca em largura, né? Então eu simulo ela até aqui e simulo todo mundo aqui. Aí depois eu simulo e vou simulando. Em algum momento eu consigo ver se vai parar ou se todos pararem eu paro, né? Enfim. E aí a máquina não determinística, ela vai aceitar um problema se um dos ramos entra num estado de aceitação e ela vai rejeitar se todos eles entram num de rejeição, se nenhum deles aceita. Eu coloquei ali como exemplo de um problema que é o problema 3SAT, que é da satisfabilidade booleana, que é basicamente tu tem uma expressão booleana, vocês que estão fazendo discreta e tal, estão vendo lógica, e eu quero ver se tem algum conjunto de valores ali para minhas variáveis que tornam aquela fórmula booleana verdadeira, né? E por que a máquina não determinística é boa para resolver? Porque eu vou testando, eu tenho uma variável, eu testo sim ou não, né? Se for verdade, eu testo as variáveis, se ela for verdadeira ou falsa, e aí eu sempre vou ramificando a minha árvore de computação, e aí no final eu consigo testar todo mundo, né? Bem rápido, né, no caso.
Aí, falar um pouco também. As máquinas de Turing, elas são importantes porque elas ajudam a gente a modelar. Uma das coisas que elas modelam é o recurso computacional, né? Então a gente pode ver o tempo de uma computação ou o espaço, né? O tanto da fita que ela vai usar, que seria a memória, etc. Aí um dos problemas mais famosos da computação é o P versus NP. P seria os problemas que eu resolvo em tempo polinomial com a máquina determinística, né? Então aqui eu vou ter no máximo, com o tamanho da entrada, vai ser descrita por um polinômio. E a NP é a classe dos problemas da não determinística que eu consigo resolver num tempo polinomial. Mas aí quer dizer o tamanho, a altura da árvore vai ser descrita por um polinômio com base na entrada. Uma coisa fácil de provar é que o espaço polinomial e o espaço determinístico polinomial e o espaço não determinístico polinomial são iguais. Então, em questão de espaço, eu não gasto muito espaço entre uma e outra. Eu vou simular essa aqui, eu não vou precisar gastar muito mais espaço. Mas a questão do tempo, que é o problema P versus NP, ninguém provou ainda. A gente não sabe se é verdade ou não. A gente nem sabe se dá para provar, né? Que nem eu estava falando dos teoremas do Gödel, né? E uma das ferramentas que vieram, em 1970, 71 eu acho, foi o teorema de Cook-Levin, que mostrou que o 3-SAT é NP completo. O que quer dizer NP completo? Quer dizer que todo outro problema que eu tenho na classe NP, eu consigo reduzir ele para o 3-SAT, de maneira eficiente, claro. E aí, se eu resolver o 3-SAT, basicamente eu resolvo todos os outros problemas que estão em NP, né? Então, por exemplo, se eu quero ver um problema, é muito difícil de computar, demora muito para eu resolver ele. E eu quero ver, será que tem uma maneira mais eficiente de eu resolver? Se eu reduzir ele para o 3-SAT, né, então eu vou ver que, resolver ele é tão difícil quanto resolver o 3-SAT. Então, se eu resolver ele, na verdade eu reduzo o 3-SAT para ele, né? Enfim, e aí eu consigo ver que vários problemas são equivalentes e que se eu não descobrir um jeito eficiente de resolver ele, é porque realmente é muito difícil, né? Se eu resolvesse ele de forma eficiente, eu estaria resolvendo o P versus NP, né? E a maioria das pessoas acredita que P é diferente de NP, né? É o óbvio, né? Tem até uma frase famosa do economista lá, o John Nash, que tem um filme, que ele fala, é óbvio, né? Ele não, como que ninguém provou, é óbvio isso. E realmente é óbvio, mas ninguém provou. Mas tem coisas que também são óbvias e não são verdades. Então eu coloquei como exemplo. Também não vou tentar ler o nome do teorema. Mas NL são a classe de problemas não determinísticos de espaço logaritmo. E CO é o complemento disso, né? Então pensa no polinomial, na determinística, pensa se eu quero resolver o complemento daquele problema, é só eu negar os estados de aceitação e de rejeição e eu vou estar resolvendo, tipo, aquela máquina lá do 0,1, por exemplo. Se eu inverter os de aceitação e rejeição, eu estou resolvendo o complemento daquela linguagem lá, né? E quando as coisas são na determinística, P é igual a P, né? Porque é só eu trocar isso, então eu não estou fazendo mais computação. Agora, na não determinística, para eu saber se eu neguei ou não, se o problema ou não, para eu aceitar, um deles tem que vir dar. Para eu rejeitar, todos eles tem que ser. Então a gente não sabe se NP é igual com NP, né? Mas parece que não, né? A princípio parece que não. Porém, no caso do espaço logaritmo, provaram que é igual. Eu coloquei também aqui, para se vocês quiserem pesquisar depois, o paper, tem esses dois caras resolveram independentemente, próximo. E um deles, o paper é tipo 2 páginas, é uma prova bem legal e dá para vocês entenderem e tal, etc. Alguns outros exemplos de variantes da máquina de Turing, né? Aqui eu vou aceitar se existe um ramo que aceita. A máquina alternating, eu vou definir também um quantificador lógico. O existe ou para todo. Ou seja, eu posso decidir, se todos eles aceitarem eu aceito, ou se pelo menos um eu aceito. Então, é só outro modelo de computação também. Tem também as Counting Turing Machines, que ele vai contar quantas aceitam. Tem a Metric Turing Machines, que ela pega o máximo, né?
Enfim, não faz muito sentido falar o máximo aqui, porque a gente está falando de decidir problemas, mas, enfim, é só um exemplo. E tem as máquinas de Turing probabilísticas também, que na tabela de transição eu também dou um peso para as probabilidades de cada estado para ir, etc. E essas variantes são úteis para a gente modelar diversos problemas. Que nem eu falei, às vezes é mais fácil modelar usando a multifita, que nem foi o caso do palíndromo. Então, talvez escrever com uma fita fosse chato, eu descrevi com 2 fitas, e eu sei que a multifita e uma fita só é basicamente a mesma coisa. Aí, ok. Falando nisso, sobre decisão, né, o Turing, quando ele definiu a máquina original dele computava números. Na verdade, elas nunca paravam, né, porque ele pensava, vou computar o número π. E o π, né, tem infinitas casas decimais, então elas nunca paravam. Então, se elas paravam, é que dava problema. Então, no caso, se fosse um número que tem infinitas casas decimais, ela ficava sempre 0. Né? Mas quando ele define a máquina dele, ele fala que eu estou definindo para os números computáveis, mas é muito fácil eu também definir para as funções computáveis, né? E predicados computáveis, ou seja, eu estou definindo o que é um número computável, mas é tranquilo eu adaptar isso para eu fazer, por exemplo, decisão, né? Predicados, ou funções, né? E de fato o modelo dele de uma única fita é fácil de adaptar para outros tipos de problemas. Então, se eu quiser computar uma função, por exemplo, com uma máquina multifita, eu assumo que eu tenho uma fita de saída. Então, eu estou lá, eu computo tudo. O final, a resposta da função vai ser o que está nessa fita de saída, né? E aí a pergunta e a máquina não determinística? Como que eu adapto para computar uma função? Na não determinística eu tenho diversas saídas. E uma função eu tenho uma única saída, né? Então, como que eu vou escolher uma saída para a minha função, né? E aí é isso que a variante que a gente define faz, né? A inspiração da variante foi pensar na estratégia de divisão e conquista. Acho que todo mundo aqui conhece. Eu divido o problema em problemas menores e aí vou resolvendo eles e depois eu junto tudo, né? Porque basicamente aqui eu estou dividindo, etc, né? Então eu tenho que saber no final como que eu junto tudo aquilo que eu tenho e como que eu junto de uma maneira eficiente também, né? Porque aqui eu vou ter um número exponencial, né, de saídas. E aí a inspiração foi esse algoritmo, mas também foi, por exemplo, um campeonato, né, de futebol. Você tem as chaves ali e aí você não joga todos os times contra todos os times. Isso não é eficiente, o campeonato ia durar um monte. Então tu faz essas chaves e aí quem ganha uma continua, né? E aí no final tu faz um tempo que dá para o campeonato rolar, né? Enfim. Então a divisão e conquista, né? Eu divido problemas em subproblemas. Tem 3 etapas basicamente: a da divisão, a da conquista e a da combinação. Então a divisão eu divido o problema em subproblemas. A conquista, ou eu vou resolver aquele problema de uma forma direta, ou eu vou usar o algoritmo de novo, né, recursivamente. Então eu vou dividir de novo em outros subproblemas. E depois tem a etapa de combinação, que eu combino essas soluções, subsoluções que eu tenho, né? Então aqui eu tenho problema, divido, subproblema. Ali, por exemplo, conquista direta, né? Indireta eu estou dividindo de novo e no final eu vou juntando as soluções e no final eu tenho uma solução única, né? E aí a ideia foi associar esse algoritmo, a estratégia de divisão e conquista, à árvore de computação, a árvore da máquina não determinística, né? Então, a divisão eu associo a uma ramificação da árvore. A conquista direta seria basicamente um ramo determinístico, então eu estou resolvendo aquele problema. E a conquista indireta seria um caminho, por exemplo, aqui, que eu divido, né? Então, eu associo a ramificação e a divisão, e aí um caminho que não se ramifica é uma conquista direta, e um caminho que se ramifica seria a conquista indireta. Então aqui eu tenho uma árvore de computação, né? Então esse primeiro, como ele se ramifica, seria uma conquista indireta. Os que não se ramificam são conquistas diretas. Não sei se vocês conseguem ver o I e o D, né? E aí, enfim. Aí, agora que a gente fez essa associação, a gente tem que descrever como que é a combinação, né?
como que eu combino os resultados dessas conquistas diretas ou indiretas, né? E aí a ideia vem da forma que a não determinística faz isso. Vamos pensar que eu estou só decidindo o problema. Como que eu resolvo se eu aceito ou não aceito, né? Então, suponha que eu tenho só o caso mais básico, né? Eu ramifiquei aqui. E aí, se os dois aceitaram, eu aceito. Se pelo menos um deles aceitaram, eu aceito. Se um deles não resolveu, mas o outro aceitou, então eu estou aceitando. E se os dois rejeitam, eu rejeito. É assim que funciona a decisão não determinística, né? E aí eu coloquei esse pending aí, que representa ramos em que não acabou a computação. Mas eu já consigo, às vezes, ter uma resposta mesmo se não acabou, né? No caso, se esse aqui não acabar, mas esse aqui já aceitou, então eu aceito. Não me preocupo mais com o que está acontecendo aqui, né? Seria essa linha aqui, né? Tá. Então, a nossa proposta é generalizar essa combinação, mapeando esse não determinístico. Então, quando tem uma ramificação na tabela de transição, eu não descrevo só como eu ramifico, mas eu descrevo também como eu combino os resultados que eu obtenho. Né? Então, de novo, a analogia com a pessoa. Na não determinística, eu estou outra pessoa, eu tenho infinitas pessoas, e aí eu vou chamando pessoas quando eu ramifico, e no final, se uma delas aceita, ok. Mas no meu caso agora, essas pessoas combinam depois os valores, né? Então, para definir isso, eu tenho que pensar como que eu vou combinar os valores, as soluções, né? Então, eu defino o que é uma função combinadora, né? É uma função simétrica, porque a árvore ela não tem esquerda e direita, por mais que aqui eu estou desenhando, mas por padrão não tem esquerda e direita. Então, não importa se esse foi sim, esse não, esse foi não, esse sim, né? E aí, eu descrevo esse símbolo aqui, eu uso para descrever as soluções pendentes, né? Então, se todas são pendentes, eu não posso dar uma resposta, eu ainda tenho que estar pendente, né? E aí, se todos são diferentes de pendentes, ou seja, todos findaram, eu tenho que, tá aqui a resposta, eu tenho que saber combinar elas. E essa última aqui é para ela manter uma consistência em que um novo resultado de uma computação, tipo, não pendente está ali. Enquanto eu estou computando, né? Eu tenho uma pendente. E a minha função já falou que mesmo com essa pendente eu tenho a resposta aqui, resposta A. Se essa outro ramo findar, o resultado dele não pode alterar o que eu já tinha. Essa última condição é basicamente para isso. E aí agora eu defino uma máquina não determinística com combinadoras, como um par, em que o primeiro elemento do par vai ser a máquina não determinística normal, e o segundo vai ser uma função que mapeia, né, cada ramificação da máquina não determinística para uma função combinadora, né? Então essa aqui seria a função de transição, né? E se ela vai para um conjunto que tem mais de um estado e mais de um estado, né? Então quer dizer que ela está ramificando, né? E quando ela ramifica, eu tenho que associar a essa transição de ramificação uma outra máquina determinística que computa uma combinadora que, para o tamanho dela, ela sabe combinar aquele número de elementos, né? E aí, para fazer isso, eu defino, que nem eu falei, eu associo divisão e conquista na árvore de computação, né? E aí eu vou anotando na árvore como se fossem os resultados que eu tenho. Então eu penso que a árvore de computação está sempre crescendo ali. A árvore não é só quando acabou, cada etapa tem a árvore de computação. E aí eu sempre consigo anotar o vértice com a saída. Eu tenho ali, quando vai computando, vai mudando as saídas, né, de acordo com aquela regra de pendência, etc., de combinadora. E aí isso aqui descreve, para cada vértice eu vou ter uma saída também. E aí eu defino que a máquina, ela computa uma saída da função, para uma entrada, se a raiz na árvore tem uma saída. Tem alguma árvore de computação que tem uma saída, né? Então, aqui, né,
quando computa uma função f, aqui eu chamo de função parcial porque tem detalhes técnicos, etc. Mas quando a f está definida e existe uma árvore que a saída da sua raiz é f de x. Então aqui agora eu vou dar alguns exemplos, né? Se eu quisesse fazer uma máquina, por padrão o 0 é o não e o 1 é o sim, né? Então, se ela sempre retorna 0 ou 1, e eu quiser, por exemplo, se um deles é 1, a resposta é 1, se nenhum deles é 1, então a resposta é 0, seria essa função combinadora, né? Que está descrevendo aquela tabelinha que eu tinha mostrado. Então vai ser 1, se para pelo menos um deles é 1, se para todos eles são 0, então rejeita, e se não, eu não sei o que falar ainda, né? Então vai ser pendente ali, o símbolo de pendente. Da mesma forma eu tenho o e, né? Uma máquina que só vai ser 1 se todos eles forem 1, eu escreveria assim. Se todos eles são 1, então é 1, né? Se um deles é 0, então é 0. É basicamente o contrário daquela ali. E aí, por exemplo, aquelas máquinas que eu falei antes, alternating, eu poderia modelar com uma máquina não determinista combinadora usando essas funções combinadoras, né? Então ela generaliza, isso aqui mostra que generaliza a não determinística, aqui eu generalizo as alternating também, né? Outra função combinadora que eu poderia ter é de somar, né? Então eu poderia somar todas as saídas. Então nesse caso ela só vai parar se todas pararem, e aí eu somo o resultado, que daí seria as counting Turing machines, né? E aí, dado todas as definições, etc., né, eu consigo definir uma noção de complexidade de tempo dessa máquina. E o interessante é que eu consegui mostrar que a classe PaySpace é essa classe aqui que é meio esquisito para vocês que nunca viram nada, mas isso aqui é um oráculo, porque essa classe aqui tem problemas de decisão, né? Essa aqui são de funções, então isso aqui significa uma máquina determinística que tem acesso a uma máquina de computadora de funções de tempo polinomial NC. Então aqui eu estou dando uma outra caracterização da classe PaySpace. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar que um problema é PaySpace, eu poderia só dar uma máquina com combinadora que está dentro dessa classe aqui, né? Aí falar um pouco de trabalhos futuros, né? Então, eu defini a variante e também mostrei a complexidade de tempo dela, uma definição que faz sentido, mas eu não trabalhei com a complexidade de espaço dela, né? Então, como que a gente vai classificar problemas em relação ao espaço? Claro, o primeiro trabalho futuro seria, eu tenho vários problemas que eu posso dividir, eu tenho um controle mais fino, né, dos problemas, porque agora eu não estou vendo só decidindo eles, eu estou computando uma função, e aí eu posso ver a complexidade na hora de combinar eles, né? E, enfim. E aí relacionar com outros modelos, etc. E aí aqui eu coloquei uma referência para vocês, de livros, se vocês se interessam. Eu botei para o público geral, eu botei esse livro Gödel's Proof, é um livro bem curtinho, que ele basicamente dá a prova do Gödel, da incompletude. É muito bem escrito, é bem legal esse livro. Eu botei The Annotated Turing, que eu trouxe aqui, está ali na minha mochila, depois eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente o cara ele pegou o paper do Turing e ele foi lendo e anotando tudo. Então você vai ler, ao final de ler esse livro, você lê o paper do Turing, que é umas 30 páginas, né? Mas claro que tem um monte de matemática e tal, tem notação da época, e esse livro, aí acho que é umas 200 páginas, é basicamente o artigo do Turing todo explicado. No início tem um contexto histórico bem legal também, e é para o público em geral, é muito bem escrito. Eu coloquei, para quem gosta de física, que eu sei que tem um curso de física, tem um livro que é The Nature of Computation, que é um livro desse tamanho, mas é muito legal. Não é muito formal, né, como é a física, e fala sobre um monte de coisas sobre complexidade, modelo de computação, etc. É bem ilustrado, é bem legal esse livro, né? Mas daí eu coloquei também livros da área, coloquei por nível de dificuldade. O livro que eu usei quando eu fiz teoria da computação foi o Sipser. O livro que eu usei quando eu fiz linguagens formais, que é o Ullmann e Hopcroft. Eu gosto mais desse do meio. E aí o terceiro livro é um livro mais focado não em teoria da computação, mas em complexidade computacional, que daí é um pouquinho mais difícil, mas nada de outro mundo também. Acho que os 3 livros são muito bons. E botei um site também, Complexity Zoo,
que é sobre diversas classes de complexidade, etc., e problemas. Ele não é muito atualizado, mas enfim, é bem legal para dar uma viajada e tal. E é isso. Obrigado a todo mundo. Se alguém tem alguma dúvida... O livro do Annotated Turing, se vocês quiserem dar uma olhada, ele coloca um artigo do Turing está em cinza e os comentários não tá. Mas olha que legal que é. Legal. Enfim. Então vamos lá, pessoal. Perguntas? Vamos lá, pessoal. Vocês estão tímidos? Na parte de combinação, nesse diagrama que você fez da árvore, a gente começa das folhas, vai combinando subindo, ou a gente começa da raiz e aí vê quais componentes e vai destrinchando a árvore. Tá, perfeito. A gente começa das folhas, mas que nem eu falei, a gente não tem a árvore, pode ter um ramo que nunca para. Então pense que a cada passo da tua computação tu tem uma árvore. Dou um passo, eu tenho uma outra árvore. Então, na hora que eu for simular, eu vou indo em cada passo, aí eu vejo as folhas. Aí eu começo das folhas e eu volto, né? Então, sempre assim. Aí, próximo passo, aí eu vejo as folhas e volto também. E aí, aqui, na prova desse teorema aqui, que eu tenho que dar uma forma de fazer essa simulação de forma eficiente. E aí tem lá um algoritmo que faz isso e não... de uma forma inteligente para não gastar muito recurso fazendo isso, né? Mas enfim, a ideia é essa. Você, teoricamente, pensa que nem a não determinística, né? Que está ramificando ali. Como é que eu vou ter infinitas pessoas, etc., né? Teoricamente, sabendo que eu vou ter uma árvore de computação que vai, quando eu voltar as folhas, vai dar a resposta, né? Mas enquanto eu não sei, quando eu estou simulando, etc., eu faço dessa forma. Eu não sei se resolveu a dúvida. Mais uma pergunta? Não, o pessoal que está folheando aí. Alguma pergunta aí? Alguém já tinha visto máquina de Turing antes? Mais ou menos. Ele chegou a comentar em algo sobre o que é, né? Quando a gente foi fazer o trabalho de prog e tudo, assim, aí a gente, por exemplo, fez o negócio do jogo da vida de Conga. Aí tinha umas características que era que ele é Turing poderoso. Aí, sim, equivalente a... por exemplo, essa máquina universal, tu quer mostrar que tu está fazendo uma linguagem de programação, né? Todas elas são equivalentes no sentido que elas resolvem o mesmo problema, né? Então, tu mostra que são Turing equivalentes. Dá para simular uma máquina de Turing. Ou tu não quer que isso aconteça. Por exemplo, tu está fazendo uma linguagem que é para descrever as cores do teu documento, né? Tu não quer que a pessoa consiga executar qualquer coisa ali, né? Então, tu não quer que seja Turing equivalente, mas enfim. Mais alguma pergunta? E eu tenho uma curiosidade, como que foi essa transição aí da computação para a matemática? O que aconteceu aí no meio do caminho? Desde que eu entrei na computação eu queria mudar, né? Da primeira fase, que a gente tinha discreta na primeira fase. Mas aí estava ali acomodado na computação, acabei não mudando. E chegou na metade, eu falei, tô na metade, falta só metade do curso. Aí eu terminei, daí quando eu terminei eu falei, putz, o que eu queria fazer era matemática. Aí eu falei, eu sempre brincava com meus amigos que eu ia fazer matemática, né? Mas a gente dava risada, assim, quem que faz matemática e tal. E aí eu pensei, se eu for fazer depois muito velho, etc., é melhor fazer agora. O melhor momento é agora. E aí teve a pandemia, tudo junto, e aí eu fiz matemática. Aí eu não sei se foi a melhor decisão fazer graduação e depois, talvez podia ter pegado um tempo se preparado para o mestrado e tal, mas enfim, agora já foi, teve a pandemia mas uma coisa que me motivou também, na computação, se eu fosse seguir pesquisa, eu ia seguir, né, nessa área, né? E aí eu lia muitos blogs de pesquisadores nessa área e eles falavam que o mais importante é saber matemática nessa área, né? Então eu falei, eu não sei tanta matemática se eu quiser ir para essa área, então a longo prazo faz sentido.
Então vou aprender quanto mais matemática possível para ficar melhor ainda nessa área, né? E aí hoje eu nem sei qual área que eu vou dar matemática e tal, mas enfim, se vocês gostam de computação dessa área, tem muita matemática, né? E se vocês gostam de matemática e computação, enfim, é um mix. A teoria da computação é matemática. Vem da matemática. O Turing era matemática, né? Enfim. Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Curiosidade? Boa tarde, parabéns pela palestra. Sou Heitor Renan e eu queria saber se uma coisa que não é computável na máquina de Turing, ela não vai ser computável, porque você falou que se ela for computável, ela vai ser computável Isso. em Turing, mas Isso. a recíproca... Isso, exatamente. Se ela não é, a gente diz que é computável, a definição é um 6 somente C, né? 6 somente C é computável pela máquina de Turing, né? Então, se eu reduzo ao problema da parada, que nem eu falei ali sobre o 3-SAT, se eu mostro que resolver ela é equivalente a resolver o problema da parada, e eu sei que eu não consigo resolver o problema da parada, então eu sei que esse problema não tem como resolver, né? E aí, por exemplo, o problema da parada que a gente fala, né? No computador, o computador tem memória finita, né? Então, teoricamente, eu poderia testar todas as possibilidades ali da memória e tal, mas também o tempo, a Terra já ia acabar e tal, então Agora, é bem fiel. Complementando a resposta do João, na matemática, a computação é um ramo da matemática, a gente pode dizer assim, tem algumas coisas que são axiomas, né? Não é um teorema como uma demonstração, é um pilar que você assume e constrói a ciência a partir dali. Então, a gente pode dizer que tem a tese de Turing, que a gente meio que considera como se fosse um axioma da computação, que diria que é um axioma no sentido de não ter uma prova formal, porque em alto nível a gente diria que toda forma de expressão das ideias que pudesse ser traduzida como um algoritmo pode ser expressa através de uma máquina de Turing. Então, assim, qualquer forma de pensar em algoritmo, se existe alguma forma de pensar em algo como um algoritmo, então existe uma máquina de Turing para resolver aquela tarefa e vice-versa. Então, você consegue expressar como um algoritmo somente se você consegue uma máquina de Turing para computar. É uma tese, porque algoritmo, como a gente define algoritmo nos cursos, é fácil de verificar. Agora, é uma tese porque é filosófico, o que seria a abstração das ideias, que em algum nível pode ser visto como um algoritmo. Pode ser que a gente possa pensar numa forma diferente de algoritmo que a gente ainda não conhece hoje. Então, nesse sentido, é uma tese, porque é muito vago o que pode ser a expressão das ideias, que em algum nível pode ser visto como algoritmo. Mas aí, isso é assumido como uma tese, e assumindo isso como uma tese, a gente está falando que é computável isso somente se a gente consegue projetar a máquina para fazer. Aí, nesse sentido, tem os problemas que a gente consegue provar que não existe máquina para computar. Aí esses problemas são não computáveis. E aí o problema da parada é um exemplo. Entendeu? E é uma tese que tem bastante evidência, né? Porque o Turing definiu em 1986, até hoje ninguém pensou numa máquina. Deu uma noção de algoritmo mais poderosa no sentido que resolve mais problemas. Que nem a máquina não determinística, aparentemente, a gente não sabe ainda, mas resolve de forma mais rápida, né? Mas resolve os mesmos problemas, né? E eu não sei, vai ver daqui 300 anos, aparece um ET que resolve o problema da parada. E aí, não sei se existe mágica, essas coisas. Tem vários ramos da matemática que é assim, você, com base nesse axioma, você tem uma teoria. Então, a gente tem esse axioma, que é a tese de Turing, e a gente tem toda a teoria da computação que a gente pode definir. Aí a gente pode falar que existe hipotético, tá? Existe uma forma diferente de pensar, que é você pega e entra dentro de um buraco negro e faz não sei o que e retorna, enfim. E aí você está em outro paradigma de
computação que não é no nosso, e aí você define uma outra teoria com base em outros axiomas. Então, o nosso axioma é a tese de Turing e a teoria da computação é toda baseada a partir daí. Então, com base nisso, computar existe uma máquina de Turing que efetua isso. A princípio parece razoável, mas como A gente nunca sabe. a gente nunca sabe, e aí tem coisas que pode ter desdobramento da física e outras formas de pensar, raciocinar, coisas que a gente ainda não está vislumbrando hoje, e aí você tem uma nova teoria. Mas, a princípio, tudo que a gente conhece até hoje, que inclui até a computação quântica, ainda segue todo esse formalismo da computação clássica que é baseada em máquinas de Turing. Mesmo a computação quântica, que às vezes o pessoal acha que é coisa de outro mundo, tudo que você fizer, tudo que você é capaz de computar com um computador quântico, você é capaz de computar com uma máquina de Turing clássica. Então, assim, em termos de computabilidade, nem o quântico revoluciona, entendeu? Então, assim, a princípio, esse é o nosso axioma mesmo, e aí a gente está, o modelo mais completo de computação é a máquina de Turing. E é meio que, se tu para pra pensar, é meio incrível, assim, porque definições matemáticas, etc., sempre tem mudança em notação e tal. E se tu olha o paper original do Turing, é basicamente a mesma coisa. Mudou muito pouco. A gente ainda usa da forma que ele definiu, e tem outros modelos e tal, mas dele ainda é o mais intuitivo, é mais fácil de trabalhar com problemas, modelar e descrever as coisas. Realmente é incrível, assim. Tu vai ver tudo que ele definiu naquele paper e é incrível, enfim. E aí a gente vai ver com calma todos esses fundamentos até a gente chegar nas máquinas de Turing na disciplina de teoria da computação. Bom, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos agradecer novamente, João.